Gênesis, amém? Diz assim a palavra de Deus, José falando: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. E vou reler com vocês. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, porque os teus planos não podem ser frustrados. Obrigado, porque não estamos abandonados ao nosso destino, ao acaso, a um Deus conduzindo todas as coisas, soberano sobre tudo. E assim te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história de José começa no capítulo 37 de Gênesis, e o texto diz o seguinte: essa é a história de Jacó. Mas quando ele começa a narrar, na verdade ele vai falar sobre José, a figura central na descendência de José. Ainda que não seja a linhagem messiânica, que vem a partir de Judá, José é uma figura central para a preservação da sua família. Não fosse José estando no lugar que estava, a fome haveria matado e acabado com a promessa de Deus de enviar o Messias. Então, a história de José começa no capítulo 37 de uma forma bem interessante, porque ela diz que Jacó amava muito José. Aí tá ali o Luca, ó. Então o Luca está ali nos braços da Ana, só fazendo esse parêntese aí, aquela fofura. Então, voltando, irmãos, José era amado por Jacó, o seu pai. E os seus irmãos, ao observarem que o seu pai amava mais José do que os outros, eles odiaram José. É isso que a palavra diz. Eles passaram a odiar o próprio irmão, porque o pai amava mais um do que o outro. Eles não souberam lidar com essa diferença de tratamento. E a partir daí, então, eles fazem alguns planos. Num determinado momento, vendo uma oportunidade, eles tomam José e lançam José no fundo de um poço. E dizem: vamos deixar ele aí. Quando veem que estava passando uma caravana de mercadores indo em direção ao Egito, eles então dizem: vamos vender José. É bom que a gente não vai precisar fazer nada contra ele. Melhor do que matá-lo é nós vendermos ele. E eles então vendem José para que ele fosse escravo no Egito. E assim, José, com aproximadamente uns 17 anos, adolescente, é levado para longe da sua família, para longe do seu contexto. Aí começa uma história de providência de Deus. Ele chega na casa do chefe da guarda do Egito, o homem mais poderoso no contexto militar. E ele vai governar essa casa. Ele ganha tanta autoridade que o homem nem precisava saber o que tinha. Ele confiava tanto em José que ele não estava nem preocupado com o que tinha dentro de casa. José cuidava de tudo, porque Deus era com José. Mas acontece que a mulher de Potifar assedia José. E ele, correndo, tentando se desvencilhar dela, acaba deixando a sua própria roupa em suas mãos. E ela o acusa e diz: esse teu servo tentou se deitar comigo. Quando Potifar fica sabendo disso, manda José para a prisão. E Deus era com José na prisão. E lá na prisão, José prospera mais uma vez. O carcereiro confia o cárcere nas mãos de José e fala: José, está nas suas mãos, do jeito que você quiser conduzir, confia em você. E assim aconteceu. José conhece 2 homens naquele lugar. Um era o copeiro do rei e o outro padeiro do rei. E esses homens têm um sonho, cada um deles. E José fala: eu vou dizer para vocês, Deus vai me mostrar o que vocês sonharam. E ele revela então o sonho daqueles 2 homens. Ele diz ao padeiro: em 3 dias você será morto por Faraó. E ele diz para o copeiro: em 3 dias o Senhor vai restituir o seu cargo. E exatamente como Deus havia estabelecido, acontece. Exatamente. O padeiro é executado em 3 dias e o copeiro é restituído e volta a servir Faraó. José havia dito para o copeiro: lembra-se de mim, quando você voltar, quando você estiver de novo lá na frente de Faraó, fala dele. Eu estou aqui, mas eu estou pagando por algo que eu não fiz. Fala de mim lá. Mas diz o texto, irmãos, que o copeiro se esqueceu de José. Que dificuldade, irmãos, que vida sofrida. Diz o texto que 2 anos se passam e Faraó tem um sonho. E o sonho é aquele famoso sonho das 7 vacas gordas, que são devoradas por 7 vacas magras, e depois as 7 espigas robustas, que são devoradas por 7 espigas mirradas, e ninguém consegue revelar esse sonho. Ninguém. E aí
Faraó angustiado vai dizer, não é possível que não tem ninguém aqui, não tem nenhum sábio do Egito que possa revelar o que eu estou dizendo. E aí o copeiro se lembra, tem um que 2 anos atrás revelou o meu sonho e o do padeiro, e aconteceu exatamente como ele falou. Então manda chamá-lo. E aí o texto da palavra de Deus diz que José se arrumou, fez a barba, foi adiante de Faraó, e ali ele deu a revelação, ele falou qual que era a interpretação do sonho. E ele diz, olha, 7 anos vocês terão bastante fartura, muito alimento, e vocês devem ajuntar nesse tempo, porque depois desses 7 anos virão 7 anos de fome, e nesse momento, vocês, se não estiverem preparados, passarão necessidade. Agora, se preparem, porque fazendo isso, vocês conseguirão sustentar a si mesmos e ainda sustentarão a outros. Quando José chega nesse momento, irmãos, que parece o fim da história, ele consegue, possivelmente é nesse momento que ele consegue entender uma coisa. Foi para isso que Deus me fez passar todo o resto. Só aqui, irmãos, só nessa altura da história, José talvez tenha tido um vislumbre, tenha entendido um pouco melhor. Então era por isso que Deus me deixou passar tudo o que eu passei, para que eu chegasse aqui agora e eu pudesse dar uma direção. E aí Faraó fala para ele assim, José, só eu estarei acima de você, ninguém mais manda em você a não ser eu. Colocou anel, vestiu ele, arrumou ele, falou, você é autoridade, fez ele desfilar e todo mundo tinha que se submeter. O que José falava era lei. Daquele menino que quase foi morto pelos irmãos, acusado injustamente, preso, esquecido, até se tornar o governador do Egito. Ali ele entendeu que Deus tinha um propósito em cada detalhe da sua vida. Irmãos, isso é muito difícil. É muito difícil olhar para as feridas que nós carregamos, olhar para a dor que às vezes nós enfrentamos e entender, Deus está nisso. É muito difícil. De fato, não é simples, não é algo fácil. Quando pensamos no tema do perdão e olhamos para a história de José, a gente descobre que o final da história não é aqui. E aí está, para mim, a grande mensagem, ela começa agora. É quando deu certo na vida de José, que agora ele tem a oportunidade. José, agora você é governador do Egito, os seus irmãos precisam de você, o que você vai fazer com eles? José, agora você tem poder, você tem alimento, eles precisam do alimento, porque o que acontece é exatamente isso, 7 anos de bonança, depois vem os 7 anos de escassez, e no segundo ano desses 7 de fome, Jacó fala para os filhos deles, vão lá no Egito e compram comida, porque a coisa está feia aqui. E aí então eles chegam lá, quando eles chegam diante de José, José reconhece eles, e José chora, irmãos, ele se comove, e os irmãos dele não reconhecem. E aquele drama, né, tão extraordinário dessa família, vai se desenrolando, e José, tendo a oportunidade de revidar, escolhe não fazer. A gente cantou aqui que nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê um coração igual ao dele. E eu acredito que José, sendo um tipo de Cristo, né, apontando para o Cristo que viria, ele nos ensina isso. José recebeu a graça de ter um coração parecido com o do Senhor. Parecido com o do Senhor, exatamente nesse sentido, em conseguir perdoar aqueles que nos feriram. Irmãos, eu quero falar sobre 3 coisas ao longo dessa história. De perdão, essa história que mostra José tendo uma atitude. Ele vai dizer para os irmãos dele, olha, vocês aparentemente fizeram mal contra mim, mas Deus, por isso que eu li na NVT, Deus planejou, não esquece isso, Deus planejou tudo para o bem. Vocês tentaram e de fato machucaram, e de fato fizeram maldade para com José, mas Deus estava conduzindo todas as coisas. Essa é a primeira coisa que eu quero te lembrar nessa manhã. 3 verdades: Deus conduz, Deus está e Deus transforma. Deus conduz, Deus está e Deus transforma. Deus conduz é a primeira delas. Mesmo quando não entendemos, precisamos nos lembrar dessa verdade. Deus está conduzindo todas as coisas. Pense no seu momento de maior dor, de maior sofrimento, de maior dificuldade. Nós precisamos nos lembrar que Deus está soberanamente
reinando sobre essa situação. Pense em algo que você sofreu. Pense numa ferida que talvez seus pais te causaram, ou um cônjuge te causou, um amigo, um pastor. Pense nisso. E lembre-se, Deus está conduzindo todas as situações da sua vida, inclusive as dolorosas. Irmãos, a boa teologia nos leva para essa direção. A verdade da palavra de Deus nos leva para essa direção, para esse entendimento. Até os momentos de sofrimento fazem parte do plano de Deus. Dizer que Deus é bom quando está tudo bem é fácil. Dizer que Deus é fiel quando está tudo no lugar é muito fácil. Agora, dizer, Deus, tu és fiel, quando alguém acabou de nos ferir, de nos golpear, dizer que Deus é bom quando a gente está sendo injustiçado em alguma coisa, quando a gente está sendo difamado, quando a gente está sendo acusado de algo que a gente não fez, é muito difícil. É muito difícil. Mas o coração igual ao coração de Deus é um coração que crê que Deus conduz. Deus está na condução de todos os momentos da nossa vida. E a ilustração mais fácil para a gente poder pensar isso é aquela famosa ilustração do bordado. Sabe aquelas irmãs que têm habilidade em bordar tecido e elas vêm com a linha e vão fazendo com a agulha aquele trabalho? Se você olha aquele bordado por baixo, uma emboleira de fios. Já teve essa oportunidade? Pega lá alguma coisa bordada na sua casa, olha por baixo, você vai ver um tanto de fio. Passar faz sentido nenhum. Você olha e fala assim, isso aqui não sei o que é isso. Que figura é essa? Você não sabe, mas é porque você está vendo do lado contrário. Quando você olha da perspectiva daquele que é o autor da obra, daquele que está construindo, que está fio a fio, tecendo aquela imagem, você consegue ter uma outra impressão. E aí sim, na perspectiva de um Deus que está acima de nós, que conduz todas as coisas, todo sofrimento e toda dor faz sentido. Talvez eu não saiba qual. E por vezes eu recebo essa pergunta, pastor, por quê? Você deve imaginar, né? Que as pessoas chegam até mim e perguntam, pastor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando esse desafio? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? E talvez, irmão, sejamos honestos, talvez essa seja a sua realidade, ou você já tenha feito isso alguma vez, e acredito eu que talvez até José tenha feito isso. Por que não? Talvez o próprio José, em algum momento da sua história, tenha pensado, Deus, por que isso tudo? Deus, até quando? Né? Até quando? Os salmos evidenciam isso. Os salmistas diziam, Senhor, até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Deus, não tem mais reversão nisso não, acabou, é só sofrimento. E às vezes a gente tem essa impressão de que Deus está distante, né, se afastou, ou que Deus não está conduzindo. Eu quero te lembrar, com base na história de José, em toda a narrativa bíblica, de que o nosso Deus é o Deus que conduz todos os momentos da nossa vida. Lembre-se disso. Foi assim com José, levando ele, e cada detalhe da história de José tinha um propósito, cada detalhe se encaixa, ele precisava ser vendido, ele precisava ser levado para a casa de Potifar, ser acusado injustamente, chegar na cadeia, revelar o sonho do copeiro, para que ele chegasse a revelar o sonho de Faraó. Cada detalhe da nossa vida está dentro de um plano soberano de Deus. Cada detalhe da sua vida, inclusive os mais dolorosos, estão dentro de um plano soberano de um Deus que conduz a história. Creia nisso, creia nisso. Confie na condução de Deus. A nossa vida não está descontrolada ou desgovernada. Segunda coisa, então primeiro Deus conduz, é a primeira lembrança que a gente precisa fazer. A segunda lembrança que eu quero te deixar aqui nessa manhã é Deus está. O capítulo 39 faz questão de repetir isso várias vezes, pelo menos 4. Deus estava com José. Deus estava com José. Deus era com José. E porque Deus era com José, ele conseguia vencer os desafios. Irmãos, que coisa impressionante é a palavra de Deus. E nós precisamos nos lembrar, mais uma vez, que a verdade da palavra de Deus não diz para nós que a gente não terá sofrimento. O nosso desejo é esse. Quem dera, se a palavra de Deus prometesse para nós, encontrou Cristo,
você nunca mais vai ter problema. Encontrou Cristo, você nunca mais vai ter sofrimento. Quem dera, irmãos, que fosse essa a realidade. Por vezes é o contrário. Abraçamos o Evangelho e a fé, e aí as provações vêm mais intensamente. E a gente começa a pensar, Deus, onde é que você está nisso tudo? Deus, onde o Senhor está? E é interessante porque o texto de Gênesis 50 faz questão de dizer para nós que Deus estava com José nos momentos mais difíceis. Nos momentos de maior aflição, Deus estava com José. Se lembre disso. E o João está tentando pregar, está disputando comigo, está difícil. Isso. Vai dar uma voltinha, meu filho. Obrigado. Calma, é o profeta, não, esses profetas mirins tá demais, calma. Irmãos, as circunstâncias tentarão nos fazer duvidar que Deus está conosco. As circunstâncias, as dores, tentarão nos fazer duvidar. Deus está comigo? Cadê Deus? Como Deus pode estar presente num sofrimento desse? Numa perda, numa ofensa, numa injustiça, num golpe, numa traição, num abandono? Como Deus pode estar presente em algo assim? A gente descobre que Deus pode estar presente em algo assim quando a gente olha para o Evangelho de Cristo Jesus e percebe que Ele é o homem de dores, que sabe o que é padecer. Quando a gente descobre que Ele tomou sobre si as nossas feridas, as nossas enfermidades, os nossos pecados, subiu na cruz e morreu a nossa morte. A gente descobre que Deus se importa, que Deus está, porque Ele entregou o próprio Filho para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, diz a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, não se engane, não caia no engano de achar que Deus está longe. Deus não está só conduzindo de longe a história. Deus não está só governando distante a história. Não, a palavra de Deus vai nos dizer que Ele está conduzindo cada detalhe da nossa vida, mas além disso, Ele se envolve conosco. Ele se importa. Ele se aproxima. Isso é maravilhoso, irmãos. Saber que Deus estará conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação dos séculos. Todos os dias. Não há um instante, não há um lugar ou uma situação que você enfrente que Deus te deixe sozinho. Não existe. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. E Deus está. Deus estava no fundo do poço quando José estava sendo abandonado pelos seus irmãos. Deus estava na caravana dos escravos que estavam indo para o Egito. Deus estava com José quando ele estava sendo injustamente acusado. Deus, você não vai fazer nada. Deus está com ele. Isso basta. Parece que não. No nosso anseio de resolver as coisas, às vezes parece pouco, ou parece que Deus não está. Mas o fato de Deus estar deve ser transformador, porque não necessariamente a situação vai mudar. Mas saber que Deus está ali, irmãos, faz toda a diferença. Não sei se você já teve a oportunidade de, num dia nublado, pegar um voo, entrar num avião e ver o avião subindo entre as nuvens, né? Está ali o Vitor, que é o mecânico. Você vê o avião subindo entre as nuvens e ele vai rompendo aquelas nuvens, rompendo, até chegar no momento que as nuvens acabam. Não sei se quantos aqui já tiveram essa experiência. Ele vai subindo, e ele rasga a última camada de nuvens e você vê um céu azul, aquele azul maravilhoso, e aquele chão de nuvens por onde o avião está passando. Irmãos, não se engane, assim é a nossa vida. Os dias nublados não são ausência de sol. Os dias nublados não significam que o sol não está brilhando com toda a sua potência. Os dias nublados são passageiros, são transitórios. Eles vão passar, essas nuvens logo passarão, o céu se abrirá e o sol voltará a aparecer. Mas quando você não estiver vendo ele, creia que ele está lá. É esse o grande desafio. Quando não estamos vendo, crê. Deus está exatamente no lugar dele. Deus está no seu devido lugar. E esse lugar inclui a companhia e a presença de Deus que nos fortalece em todas as coisas. Por isso, meu irmão, a gente entende o perdão e a gente se torna
praticante desse perdão com mais facilidade quando a gente entende que Deus está perto de nós. Deus está perto. Deus está vendo tudo. Você não precisa se explicar, se defender, você não precisa provar que você está sofrendo injustiça, você não precisa... Deus está vendo todas as coisas, Ele está com você. Isso precisa começar a bastar, irmãos. Irmãos, isso precisa começar a bastar. Não podemos desprezar a presença de Deus como se ela não fosse significativa, ou como se ela não fosse transformadora. É reconfortante saber que Deus está conosco em todo o tempo. Foi assim com José, foi assim com Daniel, na cova dos leões. Os amigos de Daniel chegam a dizer, nós não sabemos se ele vai nos livrar da fornalha, mas nós sabemos que ele é conosco. Irmãos, essa é a convicção do crente. Eu não sei se Deus vai me livrar do meio do furacão, mas eu sei que eu vou passar por esse furacão com ele. Davi chega a dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Tu estás comigo. Porque eu sou corajoso, porque eu sou super crente, porque eu sou fiel. Não, nenhuma dessas razões é suficiente e se sustenta. A razão de Davi não temer o vale da sombra da morte é a presença de Deus com ele. Porque o Senhor está comigo, eu não temo. Querido, Deus está em todas as situações da nossa vida. Nos abusos e situações mais graves, nas circunstâncias mais difíceis, Deus está. Mas pastor, como explicar isso sem dizer que Deus é mau? Em Cristo, Ele está redimindo todas as coisas. E Cristo morreu na cruz, exatamente para restaurar esse mundo caído e afetado pelo pecado. Esse é o Evangelho. E a restauração de tudo é o já, mas ainda não. É já, mas daqui a pouco. Ainda não completamos. Deus ainda não completou essa obra. E por fim, eu concluo falando que Deus conduz, Deus está e Deus restaura, em último lugar. Deus restaura. É interessante a gente pensar que Deus escolheu dividir as coisas em etapas, em fases, em estações. A vida é assim, irmãos, e eu gosto de pensar nisso, porque Deus não faz nada por acaso. Deus escolheu que a gente tivesse outono, inverno, primavera, verão, 7 dias na semana, manhã, tarde, noite, madrugada, porque Deus trabalha dessa forma. Ele escolheu nos ensinar através, inclusive, da criação, ou da maneira como as coisas funcionam. E pensar no perdão é pensar também em restauração. É impossível falar de perdão sem falar de restauração. E essa restauração passa exatamente por essa perspectiva, de que as estações vêm e vão. O inverno chega às vezes muito frio, não aqui, né? Mas em alguns lugares do mundo, as temperaturas caem a menos alguma coisa, menos 10, menos 20, você já imaginou um frio desse? Talvez você não tenha nem passado perto disso. Quando dá 15 graus, a gente já está todo embrulhado, né? Se for carioca, 25 graus, já está embrulhado, sentindo frio, né? Ai, está gelado, porque a gente não consegue, irmãos, sobreviver ao frio. Eu me lembro de uma situação em que eu estava no acampamento, num dos muitos acampamentos aí que a gente já foi, e a gente foi dormir numa barraca, e a pessoa responsável por levar a barraca não levou a parte que cobre a barraca. Então o irmão que já está rindo ali, ele já lembrou. Irmãos, eu nunca desejei tanto que uma noite acabasse. Nós deitamos num colchão inflável, e o ar parecia que era uma água. Parecia que eu estava deitado dentro de uma piscina, e um vento cortando a noite inteira, e eu passei a noite em claro. Alguns conseguiram de uma forma sobrenatural, eu não consegui chegar nesse nível, mas alguns conseguiram dormir, irmãos, nesse frio. E eu lembro que quando começou a amanhecer, e o sol começou a nascer, eu corri para o meu carro, entrei no meu carro, falei, eu devia ter vindo até antes para cá, porque estava mais protegido, por que eu não pensei nisso antes? E o sol começou a nascer, a bater, e a esquentar. Irmãos, eu voltei à vida. Eu renasci naquele momento. Foi algo assim, restaurador, como eu estou dizendo aqui. Por que eu estou falando isso? Porque em alguns momentos a gente acha que acabou, a gente acha que a gente vai morrer, a gente acha que chegou o final.
E de verdade, em alguns momentos eu falei, meu Deus, essa noite não passa, não acaba, eu não consigo dormir de tanto frio que eu sentia. E olha que eu sou calorento. Diante disso, irmãos, eu preciso lembrá-los que esse é o nosso Deus, é assim que Deus trabalha. Algumas noites frias nos alcançarão em algum momento. E nós pensaremos que elas não vão acabar, que elas vão nos matar. Mas saiba, não vão. Porque o Deus fiel cuida de nós. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão dentro desse plano de Deus. E por fim, irmãos, o propósito de Deus é restauração. E o perdão é tão extraordinário nesse sentido, porque foi exatamente assim que José, imitando o coração de Deus, se comportou com seus irmãos. Ele entendeu o propósito do Senhor. Ele entendeu que a maldade dos seus irmãos e a maldade que fazem contra você, contra mim, na verdade, está dentro de um propósito maior de Deus. E ele pensou, era para isso que Deus queria que eu estivesse aqui. Por isso eu passei por isso tudo. Por isso eu passei tudo o que passei. Deus estava escrevendo uma história de restauração, e inclusive de livramento. Ele perdoa os seus irmãos, mas antes mesmo de perdoar seus irmãos, ele dá nome aos seus 2 filhos. Ele tem 2 filhos no Egito. E ele vai chamar os filhos deles de Manassés e Efraim. E ele vai dizer, porque Deus me fez esquecer. Isso é cura. Isso é restauração, irmãos. O perdão nos faz, e a ideia aqui do texto não é um esquecimento, não é uma amnésia. Eu esqueci nunca mais. Não, não é isso. Mas é a ideia de, eu não estou mais preso a essa dor. Seja o que for que fizeram contra mim, eu escolho perdoar. Deus me fez esquecer. Quando a gente não perdoa, irmãos, o tempo inteiro a gente lembra. A gente bate o olho na pessoa, a gente bate o olho na situação, vem a raiva, vem o senso de injustiça, aquela sensação, os sentimentos vêm porque não teve perdão. Quando a gente diz, Deus me fez esquecer, não é porque Ele apagou a nossa memória, mas é porque Ele tirou a dor do centro. E Ele põe o nome do Filho dEle com esse significado. Deus me fez esquecer. Isso é restauração, irmãos. Só alguém pega o filho e põe esse nome e fala, olha aqui, olha o que Deus está fazendo. Deus me deu a graça de perdoar como Ele perdoa. E ele tem um segundo filho que se chama Efraim, e ele vai dizer, porque Deus, e é o significado do nome, porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. É igual aquelas plantinhas que nascem no meio do cimento, você já viu? Tem uma fresta, assim, tem uma rachadura na calçada, de repente nasce uma planta, nasce uma flor, no meio do asfalto, do cimento, do muro rachado, brota uma flor, brota uma planta. E é assim, irmãos, a restauração que Deus às vezes faz na nossa vida. O perdão, ele tem esse poder de nos fazer florescer nos momentos mais difíceis, nas circunstâncias mais difíceis, trazendo vida onde aparentemente não poderia ter vida, trazendo fôlego onde aparentemente não deveria ter fôlego. Mas é assim que o perdão de Deus faz, porque Deus restaura. José chora, José sente, José chega diante dos seus irmãos e, por fim, entendendo isso tudo, entendendo que Deus conduz a história soberanamente, entendendo que Deus está sempre presente e entendendo que Deus restaura todas as coisas, José consegue dizer aos seus irmãos, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou fazer o bem. Não sei, querido, se você já enfrentou uma situação de sofrimento, de dor, de mágoa. Talvez você me diga, não, pastor, nunca enfrentei. É possível que talvez no futuro você enfrente. E quando você eventualmente passar por isso, esteja preparado para responder como a palavra de Deus nos ensina, para perdoar como Deus nos ensina a perdoar. Mas se você já tiver passado por algo, que a palavra de Deus seja bálsamo e esperança para a sua vida nessa manhã. Que Deus te dê fé, para que você creia na soberania, condução dEle, na presença dEle te fortalecendo, e para que você creia que Ele pode restaurar as situações. É tão bonito, irmãos, eu conheço tantos testemunhos, e aqui eu encerro, tantos testemunhos de pessoas
que vieram de lares destruídos, de famílias distantes de Deus. E elas contam: pastor, a minha vida foi um caos. Passei por isso, fui abandonado, fui isso, aquilo, passei por essa e essa situação. Só que todas essas histórias têm algo em comum. Jesus encontrou essas pessoas. E quando Jesus encontra essas pessoas, o presente e o futuro delas é transformado. Elas não estão presas a nenhuma maldição hereditária. Elas não estão presas nos vícios de seus pais, nos problemas do passado. Elas conseguem viver a restauração, o novo de Deus, a nova vida que o Evangelho nos oferece. E essas pessoas dizem: apesar do lar destruído do qual eu vim, eu consegui, com a graça de Deus, construir uma família. Apesar do casamento fracassado dos meus pais, eu consegui sustentar um casamento com a ajuda do Senhor. E assim, irmãos, apesar de uma vida desequilibrada, de vícios, de problemas, eu encontrei em Cristo esperança para viver de uma forma diferente. O seu passado pode ter sido um caos, querido. O seu passado, a sua vida hoje pode estar um caos. Você pode viver ausente de referências hoje. Mas eu quero te dizer que o Evangelho é poderoso para trazer uma esperança restauradora, para que você construa uma vida diferente daquela que você viveu. Em nome de Jesus, creia nisso. Para isso acontecer, trilhe o caminho do perdão. Certamente você não se arrependerá. José é um exemplo que aponta para o nosso Senhor Jesus, e todos nós devemos seguir esse supremo modelo, que é Cristo, nos perdoando dos nossos pecados, como lemos aqui na abertura do culto, e que assim possamos também perdoar uns aos outros, como Ele mesmo fez conosco. Vamos orar? Encerrando esse culto, te convido a ficar de pé.